fazer. Saber todo mundo sabe, querer todo mundo quer. Direto do canal Chupa Essa Manga, que estou eu, professor Jean. Tô rouco pra caramba e vamos começar a partir de agora a revisão. Agora é do 8º ano, Colégio Juvenal de Carvalho, Rede Salesiana de Escolas. Chupa essa, vai comendo manga, adoro. Então vamos lá galera. Então antes de mais nada, o nosso conteúdo programático, para você não se perder lá no livro, que eu já expliquei que ele tá assim meio fragmentado. O nosso assunto da prova de sexta-feira estão entre os capítulos 6 e 9. Não é 6 a 9. É 6 e 9. Tá certo? Já, e aí especificamente o assunto é o quê? É a vinda da família real portuguesa ao Brasil, a independência do Brasil e o primeiro reinado. Entendido? Então pronto. Você já sabe que vai passar som de onde, som de mim gritando, som de mobilete aí passando o satanás, mas você presta atenção aqui, ó. Aqui, ó, adoro. Então vamos lá. Vamos começar esse negócio? Deixa eu só botar aqui um fundozinho musical, aqui um instrumentalzinho, só pra poder ficar legal aqui. Bora, meu filho, bora. É navegar. Aqui, Spotify, não tem outro caminho não, peraí. Peraí. Aqui. Vou baixar um pouco aqui. Pronto. Certo? Então vamos lá. Gente, aqui é o seguinte. A vinda da família real portuguesa para o Brasil nada mais é do que o processo da nossa independência. Porque é o processo que ela nasceu da noite pro dia. A gente já havia até falado isso em matérias anteriores, como Conjuração Mineira, 1789, Conjuração Baiana, 1798. Aí agora chega a família real portuguesa ao Brasil em 1808, fugindo do Napoleão Bonaparte, com a imposição dos britânicos, que escolta toda a transferência da família real portuguesa para o Brasil. E isso futuramente vai precipitar na famosa independência do Brasil. Porque você não pode pensar no seguinte: a família real portuguesa veio para cá, Dom João VI, com a patotada todinha veio para cá com o objetivo de tornar o Brasil independente. Esquece isso, que o objetivo não era isso. Tá certo? Napoleão está fugindo. Tem um bocado de videozinho aí na internet falando que é o grande herói, não sei o que conseguiu enganar Napoleão. Pelo amor de Deus, rapaz. Pelo amor de Deus, eu não consigo entender como é que os caras têm uma visão tão mesquinha da história. Tá certo? Mas deixa pra lá esse negócio, essa discussão aí. Vamos pra cá. Então, o que é que acontece? Tudo tinha começado em 1806, o Napoleão Bonaparte, né, anunciou o bloqueio continental à Inglaterra, lembra? Era a Inglaterra. Estabelecendo que nenhum país europeu podia o quê? Comercializar com os ingleses. O rei de Portugal, pressionado, tá vendo? É herói, só sendo mesmo. Pressionado pela onda liberal da Revolução Francesa e apoiado pelos ingleses, o país mais rico, né? O país mais rico da época já, fugiu para a colônia. Que grande heroísmo esse, né? Fugir, né? Porque todos os outros foram conquistados. Portugal picou a mula, pegou o beco, como diz no popular, na América, para esperar a situação normalizar. Porque quando normalizou, voltou para Portugal. Sacou? Então, gente, ele quando chegou ao Brasil, o Dom João VI tratou logo, meu amigo, de cumprir o prometido aos ingleses, aos britânicos. É o famoso evento, foi logo na Bahia. O destino era o Rio de Janeiro, mas logo na Bahia. Ele decreta a abertura dos portos às nações amigas. Abre aspas. Abertura dos portos às nações amigas. Fecha aspas. O que é que significa isso aí? Fim do pacto colonial. Tá certo? Isso em 1808. Então as nações amigas poderiam ter comércio direto com a colônia. Era proibido por conta do pacto colonial, que eu já expliquei para você. Aquele símbolozinho, colônia, metrópole,
a colônia fornece matéria-prima para a metrópole manufaturas para a colônia. Aquele ciclo, tá certo? Então, fim disso, meu amigo, e a grande beneficiada foi a Inglaterra, tá certo? Então, porque quando eles partem para o Rio de Janeiro, a família real, meu amigo, as realizações de Dom João no Rio de Janeiro são tamanhas, tá certo? Entre elas, a guerra contra a Guiana Francesa, tá certo? A anexação do Uruguai, que era chamada de... Meu Deus, passou e o que aí, meu Deus do céu? A anexação da Cisplatina, tá certo? Que isso mais tarde vai gerar numa guerra. Então aqui ele está anexando a Cisplatina, que é o Uruguai, tá certo? Então, assina os famosos tratados de aliança e amizade, comércio e navegação, tá certo? Que é conhecido como os tratados de 1808, que estabeleceu nada mais, nada menos que privilégios, principalmente para os britânicos. Não esquece, os britânicos que são os bambambam aqui da coisa. Então estabeleceu que a tarifa alfandegária a ser paga pelos ingleses, vai, Ian, pelo amor de Deus, tu que me dá trabalho que só, vai. Quantos por cento, Ian? Vai, Tiffany, diz. 15%. Não é? 15% os ingleses pagavam apenas. E os portugueses pagavam quanto? Agora o comércio era direto, né? Antes Portugal tinha um monopólio. Comprava dessas nações, Portugal era atravessador e cobrava o que queria. O triplo, quádruplo, quíntuplo, tudo era muito caro. Vai, Stephanie. Fala aí. 16%. E as outras nações pagavam 24%, tá certo? Agora deixa eu te dar uma dica aqui. Gente, entre as realizações de Dom João VI, no Brasil, você tem que separar aquelas que é de cunho nacional, cunho ao Brasil, e de cunho internacional, tá certo? Que a gente chama até de diplomático, tá certo? Aqui, as outras realizações que Dom João realizou aqui mesmo, que beneficiou aqui, Fundação do Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a Escola de Medicina do Rio de Janeiro, vá anotando, viu? Que aí pode ser que eu pergunte alguns, né? Academia Militar e da Marinha, Teatro Real São João, a Imprensa Régia, ou Imprensa Real, como você achar melhor, tá certo? A Biblioteca Pública do Rio de Janeiro. E essas externas, essas realizações externas, quais seriam essas realizações externas aí que tu tá falando aí? Agora eu fiquei meio que bolado aí. É simples demais. Por exemplo, a guerra à França é uma de fora, tá certo? A anexação da Cisplatina também é de fora, tá certo? E essas outras é muito fácil pelas próprias realizações que acabaram acontecendo aqui no Brasil. Agora deixa eu dizer um detalhezinho aqui precioso. Dom João firmou também em 1808, logo no dia 1º de abril, tá certo? O alvará de 1º de abril de 1808, que permitia, tá certo, a instalação de fábricas no Brasil. Eu até expliquei na matéria que não houve um incentivo, né? Só houve a permissão. E não dava para concorrer com os produtos britânicos, que eles eram de melhor qualidade e o preço, ó, os caras pagavam só quantos por cento de imposto? De novo, 15%. Então era muito bom, não era? Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver aqui outra coisa importante também que a gente pode destacar desse assunto também ainda. Seguinte, deixa eu ver aqui, adoro. Ande, papai. Deixa eu ver. Certo. Certo? Outra realização externa. Elevou o Brasil à categoria de Reino Unido. Não é desunido, pelo amor de Deus. É Reino Unido. A Portugal e Algarves. Deixa eu soletrar. ALGARVES.
S, Algarves. É uma palavra só, viu? Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu continuar agora. Deixa eu continuar aqui. Certo. Certo. Beleza. Pronto. Vamos chegar na independência do Brasil. A gente sabe que a independência do Brasil ela se precipita logo após a volta da família real portuguesa para a Europa, né? Mais precisamente para Portugal, fim da era napoleônica. Isso era o ano de 1821, quando a família está regressando. E aí Dom João VI deixou seu filho herdeiro como príncipe regente do Reino Unido a Portugal e Algarves. Eu até coloquei naquela linhazinha do tempo, que é um intervalo de um aninho, que o príncipe Dom Pedro I, o príncipe regente Dom Pedro I, governa esse Reino Unido a Portugal e Algarves, que é aqui, lógico, né, meu filho? Isso aqui não é o primeiro reinado, não. 1821, a família real volta. Só que Dom João deixa seu filho no lugar dele, como príncipe regente do Reino Unido. Ele governa de 1821 a 1822. Então esse intervalinho aqui, ele já governa no Brasil, mas não é o primeiro reinado. E de novo, ele é príncipe regente do Reino Unido a Portugal e Algarves. Aí sim, daqui pra frente é o primeiro reinado. Mas aí, ó, depois desse intervalinho aqui, houve, tá certo? Houve, depois do retorno da família real, tá certo? Aquela pressão para que Dom Pedro I regressasse, tá certo? E aí ficou conhecido o famoso evento do dia 9 de janeiro de 1822, chamado Dia do Fico, tá certo? Separa o bem geral de todos e felicidade geral da nação. Estou pronto, diga ao povo que fico. Ele ficou. O cara ficou mesmo. A elite preocupada em perder os privilégios conquistados com a família real portuguesa aqui, então, arma uma maneira para que ele fique, que ele não regresse, porque se ele regressasse o Brasil ia ser recolonizado, ia ser recolocado o famoso pacto colonial. Chupa essa manga, isso não seria bom para a elite. Tá certo? Beleza? E aí a gente chega no famoso 7 de setembro de 1822, que nada mais é do que o grito do Ipiranga, a famosa frase independência ou morte, aquela pintura lá do Pedro Américo, né? Que ele pintou em 1888, então foi uma pintura encomendada, que coloca lá Dom Pedro I sobre um cavalo garboso, uma farda de gala, e tá lá todo aquele batalhão ao lado dele, lá em uma forma de coração, que é para dar ideia heróica, né? Heróica, nacional, e claro que eu falei isso na sala de aula, a implantação do regime monárquico. Até falei de todas as independências americanas, só 2 adotaram monarquia, e uma das 2 foi o Brasil. Chupa essa manga. O nome chama-se Primeiro Reinado. E neste primeiro reinado, aí meu filho, você tem que entender umas coisinhas aqui importantíssimas, tá certo? Deste primeiro reinado. Então, quando o Brasil se torna independente, tem a historinha do reconhecimento da independência, né? Por exemplo, a independência foi 7 de setembro de 1822, que foi feriado, né, para nós. Então, 2 anos depois, em 1824, os Estados Unidos da América reconheceu a nossa independência, com aqueles princípios que eu expliquei na sala de aula da doutrina Monroe, do presidente James Monroe, daquela famosa frase, a América para os americanos, nas quais os norte-americanos deveriam apoiar qualquer movimento de libertação ou emancipação no continente, combater toda pretensão europeia de querer recolonizar qualquer parte do continente americano, certo? Então, mas para Portugal, que explorou o Brasil de 1500, né, a 1822, que é a data da independência, reconhece a nossa independência só em 1825 e exigiu como compensação, como assim, pronto, a fonte de riqueza que nós tínhamos, que era a colônia do Brasil, as portas estão fechando. Então, a exigência do governo português, eu quero ser indenizado, eu quero ser compensado. E exigiu 2 milhões de libras. Portugal devia muito a Portugal. E aí, com o compromisso de não se unir a nenhuma colônia mais portuguesa.
Quem pagou? Dom Pedro I, filho de Dom João VI, que pediu a indenização. E foi feito o primeiro empréstimo à Inglaterra. Começa a nossa dívida externa. Chupa essa manga. Vai comendo. Tá certo? Beleza? Já, e a Inglaterra não reconheceu, não. Reconheceu. Reconheceu com aquela condição de renovar os tratados de 1810, aqueles tratados lá que estabeleciam os 15%, com a promessa do Brasil acabar o tráfico de escravos. Reconheceu? Os ingleses reconheceu. Os portugueses, aliás, o governo brasileiro só não cumpriu a história do tráfico. Isso é coisa lá pra frente, tá bom? A nossa trimestral. Tudo bem? Então, mas aí nesse conturbado governo de Dom Pedro I de 9 anos, de apenas 9 anos, rapaz, o negócio foi trash. O negócio não foi fácil não, tá certo? Porque ele montou uma Assembleia Constituinte em 1823 para nascer a primeira Constituição brasileira, que é a de 1824. E essa Constituição, o projeto constitucional estava nas mãos do Antônio Carlos de Andrada. E ele, com a pretensão de diminuir os poderes de Dom Pedro I, isso trouxe uma certa negativa para Dom Pedro I, que ele queria governar com amplos poderes. Ele mandou fechar a Assembleia Constituinte, montou umas pressas, rapidamente ele montou umas pressas, tá certo? Porque ele queria uma Constituição na qual ele pudesse governar com amplos poderes. Então ele dissolveu, tá certo? E aí quando ele dissolveu, ele nomeou apenas 10 pessoas da sua íntima confiança. Por isso que a primeira característica que eu quero encontrar lá na minha prova é outorgada. Bota imposta para tu ver. Como eu boto o errado é com tinta de manga. Viu, para tu ver? Tinta de manga bem docinha. Outorgada é a primeira característica da Constituição. Tá certo? Outra característica. Estabeleceu que o Brasil era o quê? Uma monarquia hereditária e vitalícia. Monarquia hereditária e vitalícia. 4 poderes. Já se eu botar só assim, 4 poderes, tu vai aceitar? Bota. Bota pipoca pra tu ver se eu vou aceitar. Viu? Aí volta. Você tem que botar lá 4 poderes, abre parênteses, eu quero saber o nome dos poderes. Executivo, vírgula. Legislativo, vírgula. Judiciário e a novidade, que é o 4º poder, o famosíssimo poder, como é o nome do bichinho, o poder moderador. Já o que era o poder moderador? Era exercido pelo imperador, assessorado por um conselho de Estado, que até eu expliquei esse conselho de Estado na matéria da regência trina permanente, certo? Por meio dele, o imperador podia interferir em todos os demais poderes, podendo dissolver o legislativo, o judiciário, afastar juiz. Então o poder moderador caracterizava o regime instalado por Dom Pedro I como absolutista. A gente só tinha cara de democrático, mas a nossa Constituição era absolutista, por causa do poder moderador. Chupa essa manga, tá certo? Então vamos lá, continuando. E aí dentro desse processo todo, a gente sabe que isso, em virtude dessa outorga dessa Constituição, o voto foi censitário, viu? Sem aí, tário, porque o voto era por renda. Outra característica importante também dessa Constituição de 1824 era o que? Inviolabilidade do lar. O lar não poderia ser violado. Sigilo da correspondência, né? Então tinha uma série de características que eu elenquei lá na matéria. Igreja Católica, religião católica oficial, também é uma característica importante também a ser destacada. Ok? Então pronto. Mas aí outras coisas aconteceram. Quando essa Constituição foi outorgada, estourou a famosa Confederação
do Equador, na qual quem lidera, olha aqui para minha mão, olha aqui para minha mão aqui, por favor, certo? Ó, 5 províncias formaram a Confederação do Equador, que nada mais era do que uma separação política do Império Brasileiro. Ó, o Império nasceu em 1822, com 2 anos de vida que o Brasil tinha enquanto país, 2 anos de país chamado Brasil. 5 províncias se separaram do Brasil e o Ceará estava no meio. Vou citar: Pernambuco, que liderou, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. Essas 5 formavam a famosa Confederação do Equador. Eles até adotaram provisoriamente a Constituição da Colômbia, mas foram duramente reprimidos pelo governo de Dom Pedro I para ser reintegrado essas províncias ao Império do Brasil. Tá certo? E isso aí foi maculando toda a administração de Dom Pedro I, sem contar sobre a Guerra da Cisplatina, que o papai dele tinha anexado, e com ele a Cisplatina, que é o Uruguai, proclamou independência, altos gastos nessa Guerra da Cisplatina, e para finalizar, tá certo, a própria abdicação de Dom Pedro I, de uma crescente oposição ao seu governo político, ele renuncia. E vários foram os fatores. Eu vou citar aqui uma listazinha bem bonitinha para você, certo? Anota aí, vai, anota. Anota aí, Vinícius, tá certo? Esté, a galerinha todinha do 8º B, vai lá, vai. Bota aí, Dom Pedro I assumiu uma postura autoritária. Outra, a dissolução da Assembleia Constituinte, aquela lá. Outra, a violenta repressão à Confederação do Equador. Você sabe que resultou, por exemplo, no fuzilamento do Frei Caneca, a perda da província da Cisplatina, que é o Uruguai, o assassinato do jornalista Líbero Badaró, porque uma das características da Constituição de 1824 era a liberdade de imprensa. Aí mataram um jornalista. Quem foi culpado? Dom Pedro I. Certo? Que escrevia sérias críticas ao governo imperial. A demissão dos ministros brasileiros. Foi inventado de trocar todos os ministros brasileiros por portugueses. Foi piorar. Tá certo? Aí no dia 7 de abril de 1831 ele abdicou em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, o Pedrinho. Por que que o Dom Pedro de Alcântara, o Pedrinho, não pôde assumir em 1831? No dia 7 de abril de 1831? Porque ele só tinha 5 anos. E a Constituição dele, Dom Pedro I, estabelecia que só poderia ocupar o poder executivo com a maior idade, que era 18. Chupa essa manga. Começa-se o governo regencial, ou as regências, matéria da trimestral. No mais, eu vou me despedindo aqui de vocês. Chupa essa manga, galera! Uhul! Acreditar no sonho é viver e educar. A vida abre as portas para um mundo bem melhor. Aprender todos os dias com amor e alegria, com fé e harmonia, abraçamos o futuro, crescendo e ensinando.